quando nós relacionamos a questão de recrutamento externo, nós estamos entendendo o processo em que os candidatos eles virão de fora da empresa. E isso pode envolver uma série de formas. Então pode ser por meio de arquivos de candidatos. Então imagine que a empresa recebe espontaneamente ao longo do tempo diversos candidatos, ou contatos de candidatos, ou currículo propriamente dito, e isso está gerando um certo arquivo constante, tá? E esse arquivo, de certa maneira, ele pode ser sistematizado, organizado, para que quando ele tem uma necessidade em específica, acabe sendo utilizado. Também pode ser a questão de pessoas da própria empresa, ela apresente possíveis funcionários futuros. Então nós podemos ter a empresa em si, ela pode ter um programa em que funcionários apresentem pessoas que possam vir a estar trabalhando dentro dessa empresa. Então isso gera para a empresa uma facilidade de estar identificando mão de obra desses recursos, e por um outro lado gera uma coparticipação desse candidato que vai estar indicando a outra pessoa, no sentido de pessoas com certo conhecimento, certa responsabilidade, tá, ao longo do tempo. Pode ser por meio de cartazes, anúncios internos da empresa, onde que vai estar lá exposto determinadas necessidades, características, e isso acabe movimentando as necessidades da empresa para que venha novos candidatos, ou seja, atraia candidatos, né, que possam vir lá para o primeiro elemento, e esses elementos comecem a entrar no processo de arquivamento da empresa. Pode ser por meio de busca em associações, entidades, sejam elas universidades, escolas ou centro de registros, ou também por meio de conferências e palestras. Outras maneiras pode ser também entre empresas. Então nada impede das empresas, um segmento de empresas, estarem fomentando um arquivo único ou um processo em que em conjunto elas estejam organizando um banco de dados, um banco de talentos que por si só talvez elas não conseguissem gerar com uma determinada qualidade ou quantidade de candidatos. Seguindo também, nós podemos ter o processo de recrutamento que possa estar ocorrendo em outras localidades que não sejam necessariamente nas proximidades dessa organização. Isso ocorre principalmente quando os recursos começam a se tornar escassos, ou determinadas habilidades e conhecimentos não estão disponíveis naquele local. E aí requer que a empresa busque externamente candidatos para determinadas vagas. Por um outro lado, essas empresas elas têm que entender que elas vão ter que oferecer certas condições, certas garantias talvez, e certos benefícios diferenciados para conseguir atrair determinados candidatos para esta nova localidade, que muitas vezes pode exigir até a transferência de moradia. Um outro formato pode ser por meio de jornais, revistas ou propriamente a internet. Então as mídias sociais, então existe uma série de formatos que hoje em dia se torna muito amplo e com uma forte disseminação. Então esses três elementos eles têm a capacidade ou a capilaridade de pulverizar muito fortemente e alcançar muitas pessoas que podem estar vindo a se candidatar em determinadas vagas ou se disponibilizar a futuras vagas na organização. Também podemos utilizar, ou pode ser utilizado, as agências de recrutamento. Quando nós falamos em agências de recrutamento, estamos relacionando, obviamente, talvez pelo meio com um maior custo e talvez o meio com maior tempo para que isso ocorra. Tá? Por um outro lado, talvez seja uma alternativa muito eficiente e eficaz para a organização, no sentido de já ter aquele primeiro meio de filtro e de disponibilizar já determinadas pessoas com determinadas características, habilidades, em função da análise e descrição de cargo que a empresa disponibilizou, tá? Obviamente. Um outro formato também pode ser os programas de trainee. Então, principalmente em questões estratégicas ou em alguns cargos específicos, é uma maneira que
de atrair talentos, né? E que venham assumir algo, uma posição específica dentro da empresa, e essa empresa ela vai estar habilitando, treinando, capacitando essas pessoas para que elas possam, logo na sequência, elas possam ser efetivadas também. Nós podemos ter a relação de recrutamento externo em função do tempo e do custo. Então, se nós analisarmos nessa figura, tá? Nós temos no lado esquerdo a relação tempo e no lado direito a relação custo. Então, isso quer dizer que quando nós falamos em termos de custo e de tempo, propriamente a agência de recrutamento ela acaba sobressaindo esses elementos. Por um outro lado, se nós pensarmos no menor custo e menor tempo, a apresentação espontânea feita pelo candidato é um dos melhores elementos. Então, nesse universo de recrutamento, é importante identificar aquilo que a empresa está buscando em fator desses dois elementos. Qual o tempo que ela dispõe para suprir determinada vaga e quais são os custos que ela está disposta a estar disponibilizando para conseguir suprir determinada vaga. Indo adiante, então nós temos a questão de vantagens do recrutamento externo. Quando nós falamos de recrutamento externo, principalmente nós estamos relacionando a sangue novo na empresa. Então, sangue novo no sentido de ideias, de visão, de estar muitas vezes enxergando determinado problema de uma forma diferente que até então talvez não seja vista dentro da empresa. Isso é benéfico muitas vezes para que tenha uma movimentação interna da organização. Ao mesmo tempo, ele tem como meio o objetivo auxiliar a renovar e enriquecer a parte de recursos humanos da empresa. Isso quer dizer que a política de admitir pessoal com um gabarito que seja igual ou maior do que a empresa propriamente já possui, isso acaba auxiliando para que tu consiga formar um time de pessoas com uma qualificação muito grande. Tá? E que possa aumentar esse capital intelectual desta organização. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, nós podemos, ou a empresa pode estar utilizando de uma série de investimentos, sejam eles treinamentos e desenvolvimentos realizados por outras empresas ou pelo próprio candidato ao longo do tempo. Então é uma forma mais rápida de conseguir suprir uma determinada necessidade, um determinado conhecimento, com determinadas competências ou habilidades específicas, do que ela ter que capitalizar ou ela internamente ter que desenvolver um candidato propriamente dito. Por um outro lado, como desvantagem do recrutamento externo, nós temos a questão da demora. Tá? Então essa demora ela pode ser muitas vezes maior do que um recrutamento interno, visto que pode estar mobilizando uma série de elementos, seja a questão de jornal, agência, seja a questão de internet, enfim, isso tende a ser muito mais demorado, por consequência, acaba exigindo maior valor em termos de despesas, e principalmente despesas imediatas pela organização. Por um outro lado, também tem a questão de não haver uma certa garantia de exatidão de determinado candidato. Então, por mais que seja executado ao longo do processo determinados testes, análise, entrevistas, entre outros elementos, não tem como prever, não tem como ver o histórico completo deste profissional que está sendo requisitado, estará sendo contratado. Por um outro lado, né, existe então, por isso que existe a questão de contrato temporário, onde a empresa vai estar validando esse candidato por meio desse recrutamento feito. Negativamente também pode gerar barreiras internas, isto é, aquelas pessoas que percebem ou muitas vezes a empresa ela apenas admite por este meio, principalmente, o meio externo, ela pode estar inibindo pessoas internamente que possam ter boas qualificações, enfim, e por um outro lado essas pessoas podem pensar em buscar externamente essa valorização que ela não está percebendo internamente. Também existe a questão de política salarial que possa ser influenciada. Então, principalmente quando você tem uma política definida e ao mesmo tempo necessita de profissionais e a balança acaba não sendo positiva, então muitas vezes eu vou ter que captar um profissional externamente com um certo valor,
acima da minha política salarial. E aí, por consequência, acaba desorganizando todo esse compasso interno com a questão externa devido à situação. Então esses são alguns dos desafios que acabam tendo ou desvantagens do recrutamento externo. Por fim, nós temos então o recrutamento misto. Então o recrutamento é um dos mais utilizados pelas organizações, tá? Obviamente, organizações que têm como meta fazer uma gestão mais eficaz e eficiente do seu processo de recursos humanos. Isso quer dizer que os dois sistemas, se ele interno e externo, eles se complementam no sentido em que eu posso estar executando inicialmente um recrutamento externo e se eu não vou encontrar ou não identificar aquelas habilidades, características necessárias, eu parto para um recrutamento interno, ou faço uma inversão, inicio pelo recrutamento interno. Se eu não conseguir identificar dentro de casa certas habilidades que possam suprir essa determinada vaga, eu vou partir para o recrutamento externo. Ou faço ao mesmo tempo recrutamento interno e externo, e o meu foco, obviamente, meu objetivo neste momento é suprir essa necessidade ou esta vaga por si só. Enfim, o que seria mais coerente, mais indicado? Obviamente seria a empresa fazer uma análise em que, se ela identificar tanto externamente quanto internamente mesma coerência em termos de candidato, ela opta obviamente pelo candidato interno, tá? Por consequência, isso vai gerar uma série de benefícios e ao mesmo tempo não descapitalizar os seus funcionários, o seu capital interno de recursos humanos dentro dessa opção. Então, o grande fato, o grande objetivo da área de recursos humanos é conseguir atrair bons talentos, bons recursos para as organizações que possam suprir com determinada qualidade ao que é proposto para que eles possam desempenhar suas funções ao longo do tempo.